Olá, sou Daniele Cavalcante, professora de matemática da rede SESI Pernambuco. Vamos ver agora um conteúdo de extrema importância para os alunos que irão fazer o Enem e também para aqueles alunos que irão fazer o SSA2, que é progressão geométrica. Mas afinal, o que é uma progressão geométrica? Vamos dar uma olhadinha? Progressão geométrica é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. Ou seja, podemos dizer que uma progressão geométrica é uma sequência de números onde cada número vai variando de acordo com uma razão. Essa razão é chamada de Q. Podemos dizer também que essa sucessão de números é obtido através da multiplicação entre o termo anterior e a razão. Foi modelada uma fórmula para achar os termos de uma progressão geométrica, que é essa fórmula aqui. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Onde esse AN é chamado de último termo ou termo geral. Esse A1 é chamado de primeiro termo, que é o primeiro termo da sequência. Esse Q é a razão que a gente encontra dividindo o termo sucessor pelo antecessor e N é o número de termos dessa progressão. Uma progressão geométrica pode ser classificada em crescente, decrescente, finita, infinita, estacionária. Podemos dizer que ela é crescente quando cada termo, a partir do segundo, é maior que o termo que o antecede, ou seja, os termos irão aumentando, de uma maneira crescente, onde a razão é maior do que 1 e o primeiro termo é maior do que 0. Ou a razão pode ser entre 0 e 1 e o primeiro termo menor do que 0. Na PG decrescente, os termos irão diminuindo, ou seja, eles vão decrescendo. Os termos nessa sequência irão diminuindo de acordo com uma razão. Já na PG constante, é quando todos os termos são iguais, ou seja, a razão é 1. Coloquei aqui um exemplo onde a gente pode visualizar melhor essa sequência de números e resolver de acordo com o que pede a questão. Essa questão aqui, nós temos uma sequência de números 2, 6, 18, 54 e pede-se o oitavo termo dessa progressão. Primeiro, as sequências numéricas só são classificadas como progressão geométrica? Não. As sequências numéricas podem também ser classificadas como progressão aritmética. Só que numa progressão aritmética, os termos vão crescendo de acordo com a razão R e ela é encontrada através da diferença entre os termos sucessor com seu antecessor. Já na progressão geométrica, a razão é encontrada através da divisão do sucessor com o antecessor. Nessa questão aqui, nós temos o primeiro termo, A1, igual a 2, o segundo termo, igual a 6, o terceiro termo, igual a 18 e o quarto termo, igual a 54. Na questão pede-se o oitavo termo. Temos que, como é que eu posso achar a razão? Dividindo o sucessor pelo seu antecessor. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, a razão dessa progressão é 3. Podemos achar o oitavo termo por lógica. Como assim? Eu sei que a razão é 3, então a gente pode multiplicar até chegar ao oitavo termo. Tipo, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Quem seria o quinto termo? 54 vezes 3, que daria 162. Quem seria o sexto termo? 162 vezes 3, até chegar ao oitavo termo. Só que, por lógica, demora. Então, numa prova externa, o tempo não é o nosso aliado. Então, a gente tem que saber administrá-lo. Então, quando a gente utiliza a fórmula, a gente consegue matar a questão bem mais rápido. Claro, se a quantidade de termo for pequena, por lógica fica até de boa. Mas nem sempre vai ser uma quantidade pequena. Poderia nessa questão pedir o 30º termo. Então, pela fórmula, seria mais fácil de você achar. Eu vou ensinar agora uma dica muito boa para você matar como que se acha os termos do APG. O oitavo termo
pode ser encontrado pela fórmula trivial, né? AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, ou pelo bizu. A8 vai ser A1 vezes Q. Qual é o número anterior a 8? 7. Então, eu posso dizer que o A8 é o A1 vezes Q elevado a 7. Funciona com todos? Funciona. Se eu quisesse o 12º termo, seria A12 igual a 1 vezes Q elevado a 11, porque 11 é antes de 12. Se eu quisesse o 30º termo, seria A1 vezes Q elevado a 29. Sempre seguindo essa linha de raciocínio. A1 vezes Q elevado ao termo anterior que se pede. Então, aqui o A8 vai ser o A1, que é 2, a razão, que é 3 elevado a 7. Eu sei que 3 elevado a 7 é 3 vezes 3, 7 vezes. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729, vezes 3. 2.187. Então, podemos dizer que o A8 é 2 vezes 2.187. Multiplicando aqui, 2.187 por 2, 4.374. É o 8º termo dessa PG. Essa questão aqui é uma questão da VUNESP, onde diz que várias tábuas, né, estão em uma madeira e elas são empilhadas obedecendo a seguinte ordem. Na primeira pilha tem uma tábua, na segunda pilha 2 tábuas, na terceira pilha 4 tábuas, na quarta pilha 8 tábuas. Eu quero saber a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Primeira coisa que eu devo saber, quem é o A1 e quem é a razão. O primeiro termo aqui dessa PG é 1. O segundo termo é 2. O terceiro termo é 4. O quarto termo é 8. Ele quer saber o 12º termo. Eu sei que a razão basta dividir o sucessor pelo seu antecessor, ou seja, 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, a razão é 2. Eu sei que eu posso achar esses termos multiplicando sempre o termo anterior por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Na quinta pilha, 16. O próximo, 16 vezes 2, 32. Até chegar na 12ª pilha. Ou fazendo pela fórmula. A12 é igual a 1 vezes Q. Quem é o termo anterior? 11. A12 vai ser A1, que é 1. Q é 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 é 2 vezes 2, 11 vezes. A12 vai ser 1. 2 elevado a 11 vai ser 2048. Então, eu sei que na 12ª pilha há 2048 tábuas. Esse exemplo 3 fala-se de um carro cujo preço à vista é 24 mil, que pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas, que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria 4 mil e a quarta parcela seria 1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Então, podemos ver que o carro à vista, ele custa 24 mil. Ou ele pode ser adquirido dando uma entrada mais 5 parcelas. Essas 5 parcelas estão em PG. Aí pede-se o quê? O valor dessa entrada. Então, se essas 5 parcelas estão em PG, podemos dizer que é parcela A1, parcela A2, parcela 3, parcela 4 e parcela 5. Onde a segunda parcela é 4 mil e a quarta parcela é 1.000. De cara, podemos observar que é uma PG decrescente.
porque os valores vão diminuindo. Observe que o quarto termo, a quarta parcela, é menor do que a segunda parcela. Então, vamos achar primeiro a razão. Eu sei que A4, aliás, A2, vai ser A1 vezes Q elevado a 1, pela dica do termo anterior. A4 é A1 vezes Q elevado a 3. Ou seja, A2 vale 4.000, é igual a 1 vezes Q elevado a 1, que não precisa colocar. A4 é 2.000, aliás, 1.000. Deixa eu apagar aqui. A1 vezes Q elevado a 3. O sistema de equação que eu posso dividir, cortando aqui os zeros vai dar 4, cortando aqui vai dar 1, né? E divisão de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Ou seja, podemos dizer que Q elevado a menos 2 igual a 4, Q elevado a menos 2 é 1 sobre Q ao quadrado igual a 4. Faço mês pelos extremos, 4Q2 é igual a 1, ou seja, Q2 é 1 sobre 4. Podemos dizer que Q vai ser a raiz de 1/4, ou seja, Q é 1/2. Então, a razão dessa PG é 1/2. Como eu falei, né? Uma PG decrescente. Então, como eu acho o primeiro termo? Basta dividir. Se eu dividir 4 por 1/2, eu vou achar aqui 8.000. 8.000, a metade de 8.000, 4.000. A metade de 4.000, 2.000. A metade de 1.000, de 2.000, 1.000. A metade de 1.000, 500. Então, já achei as 5 parcelas. Primeira parcela, 8.000. Segunda parcela, 4.000. Terceira parcela, 2.000. Quarta parcela, 1.000. Quinta parcela, 500. Botei 5.500. Deixa eu apagar. 500. Então, eu sei que o somatório das parcelas vai ser 8.000 com 4.000, com 2.000, com 1.000, com 500. R$15.500. Para eu saber o valor da entrada, porque o problema em si, ele quer a entrada, né? Ele pede essa entrada. Então, basta pegar o valor do carro, que é 24.000, e subtrair de 15.500. E vai dar 8.500. Então, essa entrada que o problema está pedindo é de R$8.500. Uma questão bem fácil, né? Temos também a soma dos termos de uma progressão geométrica. Existem 2 tipos de soma dos termos. Soma dos termos de uma PG finita e soma dos termos de uma PG infinita. Qual é a diferença? Na PG finita, a questão vai delimitar o número de termos. Então, eu sei que ela tem um fim, que ela é finita. Então, a soma dos termos eu faço por essa fórmula aqui. Sn, que é a soma dos termos, é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado a n, número de termos, menos 1 sobre Q menos 1. Já a soma dos termos de uma PG infinita, a questão ou avisa que a PG é infinita ou ela não delimita a quantidade de termos. Então, imagina-se que seja infinito. E também tem outra maneira de você identificar pela razão, porque a razão sempre vai estar entre menos 1 e 1. A soma dos termos de uma PG infinita é dada por essa fórmula aqui. A1, soma dos termos, né, é igual a 1 dividido por 1 menos Q. Nesse primeiro exemplo, qual é a soma dos 5 primeiros termos da PG? 5, 25, 125. Só que a questão delimitou. Qual é a soma dos 5 primeiros termos da PG?
Então, eu sei que vai ser a soma dos termos de uma PG finita, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Eu sei que o primeiro termo dessa PG é 5. O segundo termo, 25. O terceiro termo, 125. A razão, eu acho, dividindo o sucessor pelo antecessor, que no caso aqui vai dar 5. Eu poderia achar os 5 termos por lógica, multiplicando cada termo aqui por 5. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 625 vezes 5, vou multiplicar aqui. 3.125. E depois somaria todos os termos. Como a quantidade é pequena, por lógica, fica até de boa fazer. Mas se fosse mais de 5, fosse 10 termos, já complicaria, né? Então, como eu sempre digo, ainda usando pela fórmula, é mais rápido de resolver a questão. Então, como eu quero a soma dos 5 termos, eu sei que A1 é 5. A razão é 5 também, elevado a N, que é a soma dos 5 primeiros termos, a quantidade de termos. No caso aqui, a quantidade de termos é 5, menos 1 sobre Q, né? Que é 5, menos 1. Eu sei que esse 5 vai ser 5 vezes 6 elevado a 5, que eu já fiz aqui, 3.125, menos 1 sobre 4. Diminuindo 3.125 por 1, vai dar 3.124. Vou multiplicar agora 3.124 por 5. 15.620 dividido por 4. Vou botar aqui. 3.905. Observe, todas essas contas eu fiz manualmente. E é isso que eu sempre aconselho. Quando vocês forem fazer todos os problemas de matemática, não usem calculadora. Por quê? Nas provas externas, vocês não irão usar. Ah, mas eu tenho que ser rápido. Na prova da escola, o tempo, tem tempo para fazer a prova? Tem. Mas é diferente. Numa prova externa, além de você ter o tempo para resolver a questão, você tem que também preencher o gabarito. Então, numa prova externa, não usa-se calculadora. Então, quando você vai treinando as questões sem uso delas, quando você chegar nessa prova externa, você não vai sentir tanta dificuldade em resolver as questões. Então, é um conselho que eu sempre dou. Faça as questões de matemática sem o uso de calculadora. Porque nosso cérebro, ele é treinado. Então, quando você o treina a não usar essa ferramenta, quando você for fazer alguma prova externa, você vai ver que vai ser muito mais rápido. Você não vai sentir dificuldade em resolver. Essa questão 2 fala o seguinte: um tipo de bactéria divide-se em 2 a cada 1 hora. Após 12 horas, qual será o número de bactérias? Então, é uma questão de soma dos termos, porque ele quer o total após 12 horas. Eu sei que o primeiro termo é 1, e ela vai se dividindo em 2. Então, o segundo termo é 2, o terceiro termo, 4, e assim sucessivamente. Então, eu sei que a razão vai ser 2 dividido por 1, que vai ser 2. Eu quero a soma dos 12 termos. Então, pela fórmula Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Sn vai ser igual a 1, que no caso aqui é 1, Q, que é 2, N, que é 12, menos 1 sobre 2 menos 1. Então, a soma dos termos vai ser 1 vezes 2 elevado a 12. A gente fez no exemplo anterior que 2 elevado a 11 é 2048.
Então, 12 elevado a 12 vai ser esse 2.048 vezes 2. R$ 4.096. Dividido por 1, né? Então, a soma após, né, as 12 horas vai ser de 4.096. Eita, menos 1, né? Tem o menos 1 da fórmula, que eu tinha esquecido. Vai dar 4.095. Após 12 horas, terá 4.095 bactérias nesse laboratório, nessa experiência. Nesse exemplo 3, diz o seguinte: uma pessoa resolve guardar um dinheiro obedecendo uma progressão geométrica de razão 2. Então, o que é 2? Considerando que o primeiro mês ela irá poupar 50 centavos, A1, 50 centavos, qual será o valor poupado no 8º mês? E qual será o valor total no período? Nessa questão pede-se duas coisas: o valor poupado no 8º mês e o total de valores poupados ao final desses 8 meses. Eu posso achar o A8 através da fórmula 1, Q elevado a 7, porque o termo anterior, de acordo com o bizu que a gente viu. A8 vai ser A1, que é 0,5, né? Vezes Q, que é 2, elevado a 7. A8 vai ser 0,5 vezes 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 2 vezes 2, 7 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, o oitavo termo vai ser 0,5 vezes 128, ou seja, a metade de 128, que é 64. Então, o oitavo termo é 64. Então, o que foi poupado no 8º mês foi R$ 64. E agora a soma. Como eu falei anteriormente, poderia fazer todos os valores do primeiro até o 8º e depois somar, ou fazer pela fórmula SN, que é a soma de uma PG finita, porque ele delimitou o tempo, 8 meses, que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, podemos dizer que a soma dos termos vai ser A1, que é 0,5, vezes Q, que é 2 a oitava, menos 1 sobre 2 menos 1. SN vai ser 0,5 vezes 2 oitava, é 2 vezes 2, 8 vezes. Aqui tem 7, né? Que deu 128, vezes mais 2, que vai dar 256. Então, aqui vai ser 256 menos 1, sobre 1, né? Que não precisa colocar. SN vai ser 0,5 vezes 255. SN, a metade de 255 é 127,50. Então, no 8º mês, vou botar até S8, a soma de todos os valores até o 8º mês foi de R$ 127,50. Já esse exemplo 4, ele mencionou na questão que é uma soma, que é uma sequência numérica infinita. Então, a gente não vai poder resolver pela fórmula anterior. Como é uma PG finita, a fórmula vai ser essa. A soma dos termos de uma PG infinita vai ser A1 sobre 1 menos Q. Contudo, quando a gente observa essa sequência, a gente observa que o primeiro termo difere da sequência aqui. Então, a gente vai deixar esse primeiro termo à parte e vai primeiro achar a soma desses termos aqui, dessa PG infinita aqui, cuja a sequência será a mesma. Como é que eu acho, então, qual vai ser a razão? Dividindo o termo sucessor pelo seu antecessor, ou seja, 0,09 dividido por 0,9. Tirando a vírgula aqui, vai ficar 9 sobre 90, simplificando tudo aqui por 9, 1/10, que é a mesma coisa de 0,1. Então, a razão é 0,1. Trazendo aqui para a fórmula, soma dos termos de uma PG infinita é A1
que vai ser esse A1 aqui, 0,9, sobre 1 menos a razão aqui, 0,1. Soma dos termos de uma PG finita vai ser 0,9 dividido por 0,9. A soma dos termos de uma PG infinita vai ser 1. Então, a soma aqui dessa sequência aqui infinita vai ser 1. Só que já tínhamos o valor aqui de 3. Então, a soma dos elementos vai ser 3 mais 1, no caso, 4. Então, com essa questão, a gente termina o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar no meu Instagram, Matemática na Real. Também tem um canal no YouTube, Matemática na Real, onde eu passo várias dicas, vários bizus de como vocês resolverem várias questões, tanto para as provas do SSA como provas do Enem. Ok? Até mais!